Olá pessoal, paz do Senhor a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Maico e hoje eu tô com a participação especial aqui do nosso irmão Isaías. Paz do Senhor, povo abençoado. Pessoal, o tema do nosso podcast de hoje vai ser sobre renúncia. Todos nós sabemos que não há evangelho sem renúncia, não há evangelho sem cruz. E isso tem sido desculpa, tem sido barreira, tem sido dificuldade para muitas pessoas perseverar no caminho do Senhor. Porque são poucas que conseguem renunciar a algo para o reino de Deus. E por incrível que pareça, isso quase custou a vida do nosso irmão Isaías. E hoje ele vai contar um testemunho, a experiência que ele teve para entender o projeto de Deus na vida dele. Então não saia daí que depois da vinheta estaremos de volta. Olá pessoal, voltamos. Então Isaías, fala com nós aí como está seu coração, tá tudo bem com você? Paz do Senhor, meu querido. Primeiramente agradecer ao nosso Deus, por mais uma oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos juntos, pela oportunidade de estarmos aqui a primeira vez gravando esse podcast abençoado. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, que Deus continue abençoando. É gratificante compartilhar um pouco do nosso testemunho, um pouco do que nós vivenciamos durante essa trajetória, compartilhar com o coração do próximo. Sempre é bom falarmos do que Jesus fez em nossas vidas. Glória a Deus, exatamente. A alegria é minha, irmão Isaías, mais uma vez recebê-lo aqui, e falar quão Deus é fiel na minha e na sua vida. Então, Isaías, vamos então ao que nos interessa. Vamos falar um pouco daquilo que Deus fez na sua vida, certo? Porque um pouquinho que você me contou um pouquinho na rua, por isso que eu fiquei interessado em trazer o Isaías aqui, gente, porque ele me contou um breve testemunho. E isso quase custou sua vida, né, Isaías? Com certeza. Por desobediência, achar que da minha maneira, da minha forma daria certo, chegou um momento que quase perdi a minha própria vida por não ouvir a voz do Deus poderoso falar comigo. Durante a minha caminhada, apareceu oportunidades fora da área da obra que eu estava acostumado a fazer, viagens, estar sempre em lugares bons, lugares mais difíceis, só que sempre priorizando a obra. Chegou um certo momento que eu achei que era necessário eu olhar para o outro lado também de trabalhos, de áreas, para me tentar recursos maiores, portas maiores, achando que da minha forma eu conseguiria, seria melhor. Só que chegou um certo momento que eu vi que não era assim. Entrei para um trabalho, aquele trabalho já estava sendo muito duradouro, já não estava me permitindo fazer a obra como eu fazia antes. Então deixei pender um lado. Eu foquei tanto no trabalho que por um momento deixei a obra pender. Então eu já não viajava mais para fazer a obra, eu já não tinha mais aquele tempo para estar fazendo a obra. E com isso o Senhor foi falando comigo diversas vezes. Inúmeras vezes o Senhor falava comigo que não era para mim estar naquele lugar porque Ele tinha obra para concluir na minha vida, tinha um projeto ainda. E eu estava deixando pender isso, porque eu estava tentando do meu jeito, tentando da minha forma e estava dando errado. E eu não estava percebendo isso. Chegou um certo momento que eu estava no trabalho e antes de eu ir, o Senhor já tinha usado alguém para falar isso comigo. Falar que era para mim sair, ou eu sairia ou iria passar dificuldades lá. Chegou um momento que eu tomei uma pancada, vamos até deixar a foto para vocês verem. Tomei uma pancada aqui no giro da minha cabeça, uma pressão de quase 1000 quilos. Foi uma pancada muito forte, quase perdi a minha vida ali naquele lugar. Quando fui para o hospital, a doutora falou que se fosse milímetros para cá, não é nem centímetros não, milímetros para cá, eu perderia minha vida. Para cá, eu perderia a minha vida. Se fosse para baixo, eu perderia a minha visão. Se fosse para baixo, machucaria o meu rosto. Então, e isso no percorrer da trajetória, o Senhor sempre falava comigo, sai daquele lugar porque aquele lugar não é para você, está atrapalhando o projeto que eu tenho na sua vida. Ou seja, como se eu estivesse tentando ajudar Deus a abrir as portas na minha vida, em recursos financeiros. Então, chegou um certo momento que eu estava trabalhando em um trator nessa própria fazenda, e nesse trabalho, uma gaia de madeira acertou quase a minha barriga. Pegou do lado da minha perna, atravessou a calça de um lado no outro, quase me rebenta. Imagina se não fosse a graça de Deus,
Se não fosse a misericórdia de Deus, nem aqui eu estaria. Então começou a acontecer diversos acidentes no ambiente de trabalho que eu estava. E sempre nos lugares onde eu ia, lugares mais próximos, porque eu já não tinha mais tempo para estar viajando para fazer a obra, sempre onde eu ia, sempre Deus levantava alguém para dizer: saia daquele lugar, que aquele lugar não é para você. Saia daquele ambiente, porque aquele ambiente não é para você. E eu, parece que eu não estava entendendo que ambiente é esse, mas falta de sabedoria, falta de visão. Até chegou um certo momento que o encarregado falou assim, eu cheguei no serviço com a bota um pouco pocada, ele falou assim: você vem com essa bota para o trabalho, uma cobra te pega no meio do mato, chega na porta da sua casa, você vai cair na porta da sua casa, seu pai e sua mãe só vai ter o trabalho de pegar você para enterrar. Só que eu, na falta de sabedoria, eu não repreendi na hora, no momento, e fui pro serviço. Quando chego no serviço, comecei a passar mal do nada. Comecei a sofrer dor de cabeça, dor no corpo, o corpo arrepiar sem eu entender o motivo. E o tempo tá passando e eu sem aguentar trabalhar. Aí chegou o momento que eu falei com um colega meu, eu falei: me leva para casa porque eu não tô mais aguentando. Quando ele me leva para casa, o que o rapaz falou realmente, eu sentei na porta de casa e não consegui entrar. De tanta dor que eu tava, tão mal que eu tava. Chegou um certo momento que consegui deitar. Quando eu deitei, eles queriam me levar para o hospital falando que era coronavírus, que foi bem nessa época que era Covid, que tinha que me levar porque eu tinha que vacinar isso, aquilo, só que eu sabia que não era. Porque eu lembrava das palavras que eu ouvi e eu estava 100% e do nada eu me decaí. Aí eu comecei a raciocinar: Jesus, o que está acontecendo na minha vida? E sempre onde eu ia, Deus falava que tinha um projeto na minha vida e eu estava atrapalhando o projeto. E isso a gente tem que entender, que isso não era o inimigo fazendo isso comigo, não. Era Deus me alertando. E isso era Deus mostrando que me amava. Porque se eu permanecesse lá, seria pior para mim e o projeto de Deus não iria se concluir na minha vida, porque eu estava eu mesmo atrapalhando Deus agir na minha vida. Porque muitas vezes é assim. Tentamos do nosso jeito, tentamos da nossa maneira, tentamos ajudar Deus, só que nós temos que entender que o agir de Deus é da maneira dele. É verdade. É da forma dele. É do jeito dele. Tem até uma canção que fala: do jeito dele é melhor, do jeito dele dá. Então muitas vezes, irmão Maico, queremos introduzir a nossa mão onde não é para nós introduzirmos. Então, eu estava mal. Convidei um pastor para ir lá em casa orar por mim, o pastor orou, eu melhorei muito, mas não fiquei 100%. E no final de semana eu tinha uma agenda próxima ali, porque como eu já falei, eu não podia sair para longe. Então eu tinha que recusar muitos convites. Muitas coisas eu tinha que recusar, porque eu falava: Jesus, eu não tenho recursos para estar indo, porque tinha lugares que realmente a gente faltava o recurso, e às vezes as pessoas não abençoavam para a gente ir, então a gente tinha que tirar do próprio bolso muitas vezes. Então eu falava: Jesus, eu não tenho recursos para ir, então eu vou trabalhar, vou conseguir para mim estar usando. Só que eu meio que deixei pender demais, foquei tanto no trabalho que estava deixando a obra de lado. Aí chegou um certo momento que, nessa oportunidade que eu tive de fazer a obra em uma cidade próxima lá, que daria para mim conciliar o trabalho e a obra esse dia, eu fui. Quando chega lá, Deus levanta a irmã na hora da irmã ministrar. A irmã pegou o microfone, a irmã virou para mim e apontou para mim na hora. E ela falou assim: eu já te falei que aquele lugar não é para você. É a última vez. É a última oportunidade que eu tô te dando. Saia daquele lugar, ou você vai perder a sua vida. Quando falou assim, ou você vai perder a sua vida, eu raciocinei: como eu não percebi antes? Logicamente é o trabalho onde eu estou. E ainda ela falou assim: para provar que é Deus que está falando com você nessa noite, você sofreu 2, não me recordo se foi 2 ou se foi 3 acidentes, acho que foi 3 acidentes, da sua casa até aqui. Quando ela falou assim, eu me arrepiei todinho, porque realmente, no nosso trajeto, caímos 3 vezes de moto. Só que nenhuma das vezes Jesus permitiu eu machucar, nem permitiu meu companheiro machucar. Então, durante o percurso da igreja, da sua casa até a igreja, vocês caíram de moto 3 vezes? 3 vezes. E não desistiu de ir pra igreja? Não desistiu, entendeu? Então, tipo assim, a gente entende que muitas vezes o Senhor, ele não nos livra da prova, mas nos livra na prova. Então, ele permitiu que nós caíssemos 3 vezes no caminho para a igreja. Só que nenhuma dessas 3 vezes nós não machucamos. Então, é claro a gente entender que o agir dele, ele tem o seu meio, tem o seu jeito, porque a irmã continuou e falou assim ainda: e o inimigo iria quebrar os 2 braços do seu companheiro que te trouxe e a sua perna.
Meu companheiro até sorriu e falou assim, mas eu não tinha nada a ver com isso. Mas a gente tem que entender, porque foi o que ela continuou dizendo. Mas quem anda com o profeta, quem é usado por Deus, está sujeito a perigos. Lembra de Eliseu? Tá o moço lá, tá o exército cerca eles. O moço andava com Eliseu. Eliseu não temeu, porque ele tinha convicção quem era que estava guardando ele. Mas o moço ainda era novo na fé. O moço temeu. A maior preocupação de Eliseu nunca foi com o exército que estava cercando, mas a preocupação dele foi com o moço. Então o moço andava com ele, então ele estava correndo esses perigos, esses riscos. Então ele teria que ter fé, confiança e convicção no Deus que ele estava servindo durante essa trajetória. E Jonas também fugindo do chamado dele também, né? Que ele estava na embarcação, todos que estavam no barco ficaram com medo por causa da grande tempestade, mas ninguém sabia que Jonas estava fugindo daquilo que Deus tinha para ele. Sim. Então realmente você falou, quando você tá com uma pessoa que tá fugindo do chamado de Deus, você também tá na embarcação e tá sujeito ali a passar algumas aventuras, né? Da mesma forma, você observa que quanto mais Jonas tentava fugir, mais ele descia. Ele desce para Jope. De Jope ele desce para o fundo do navio. No fundo do navio ele desce para o fundo do mar. No fundo do mar ele desce para o fundo da baleia. Mas quando Deus ele quer cumprir o propósito que ele tem na vida de alguém, que eu já vi pessoas viajar de avião para fazer a obra. Já vi pessoas viajar de jumento, de carro, de moto. Agora, peixe virar transporte eu nunca vi. Então, fica com isso pro teu coração. Quando Deus tem um propósito na sua vida, se Deus te levantou para fazer, não tenta fugir. Não tenta abrir mão do seu chamado. Porque, se necessário for, até peixe vai virar transporte para que Deus conclua aquilo que Ele determinou para a sua vida. Então, Isaías, então quando você recebeu aquele último alerta da pastora ali na igreja, né? Você caiu a ficha, poxa vida, é o trabalho? Qual foi o seu próximo passo? Você mesmo foi lá e pediu conta? Quando eu caí em si, como se fosse o filho pródigo, quando caiu em si, tomou a decisão. Quando eu caí em si, eu tomei a decisão. Minha decisão foi, não tem mais possibilidade de eu permanecer lá, porque era o meu sonho viver do meu chamado. Viver, não... que tem pessoas que hoje vão extorquir a obra. Tem pessoas que fazem isso. Eu não. Mas quem não tem um desejo de ter um ministério reconhecido? Quem não tem vontade de ter um ministério reconhecido? Onde você passar alguém olhar e falar, ali, aquele rapaz pregou na nossa igreja, almas se renderam aos pés do Senhor. Aquele rapaz cantou lá na igreja, vidas se renderam nos pés do Senhor. A gente glorifica a Deus por isso. Então, quando eu tive essa última notícia da parte de Deus para minha vida, certo, a minha decisão foi, não tem como eu permanecer mais naquele trabalho. A minha primeira decisão foi ligar para o gerente. Quando eu liguei, o meu primeiro passo foi, não vai dar para mim continuar, permanecer aí. E não quis dar muitas explicações, só realmente falei que não daria mais. Ele queria saber alguns motivos, eu não me abri tanto para ele. Mas realmente não permaneci. No outro dia eu já nem fui trabalhar mais. Porque a gente entende isso, que quando a gente tem sonhos, que Deus tem projetos em nossas vidas, sim, sabe que a vontade dele sempre vai permanecer. Porque hoje temos aquele negócio, eu tenho livre-arbítrio. Mas Jonas, ele tentou um livre-arbítrio, mas prevaleceu o quê? Aquilo que Deus determinou para ele fazer. Então, muitas vezes olhamos muito para isso, eu tenho livre-arbítrio. Não, Deus te levantou para você fazer. É para você ir fazer. Então, temos que entender que para cumprir o chamado, muitas vezes temos que abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de portas que achamos que é Deus que está abrindo e não é. Muitas vezes é nós mesmos que estamos forçando a barra, tentando ajudar a Deus, e muitas vezes tem portas que não é Deus que está abrindo. Somos nós que estamos forçando, nós que estamos empurrando a porta. E Deus está olhando e está dizendo, eu não estou nessa porta. Então a gente tem que entender isso, que para você cumprir o seu propósito, aquilo que Deus estabeleceu, temos que abrir mão de muitas vezes sonhos, muitas vezes de projetos, muitas vezes de coisas que alcançamos materialmente aqui, mas entender que Deus, Ele supre todas as necessidades. Então, para vivermos o nosso chamado, o que Deus determinou para nós, nós temos que abrir mão de muitas coisas aqui para viver aquilo que Ele determinou para que venhamos fazer. Exatamente. É incrível, né, Isaías, que muitas vezes as pessoas abrem mão, assim, pensando no que vai acontecer depois, né? Abre mão, assim, realmente com dor. Eu tenho que abrir mão disso. Eu tenho que abrir mão daquilo. Mas elas não entendam que quando você faz algo
em prol do reino de Deus, Deus te surpreende muito mais, cara. Com certeza. Ele nunca vai te deixar desamparado. Ele sempre vai cuidar de você nos mínimos detalhes, né? Igual você teve que abrir mão do seu trabalho, né? Incrível isso. Poucas pessoas têm essa coragem. Muitas pessoas no seu lugar questionariam, mas como que eu vou? É meu salário, é o meu pão de cada dia. Eu tenho minhas despesas para pagar, é o único trabalho que eu tenho. Eu vou ter que abrir mão por causa do meu chamado? Com certeza, cara. E assim, a minha história, ela é um pouquinho muito chamativa pro lado do mundo, porque, como eu já retratei com você algumas vezes, eu fazia parte de bandas mundanas, né? Fazia parte de projetos do mundo, e o Senhor, ele foi lá, me arrancou de lá. Eu era tecladista de uma banda, eu era violonista de outra. Então, foi muito chamativa a questão do mundo para mim, nessa época. Só que quando o Senhor, ele tem um projeto, independente de como você tá lá, independente do ambiente, do espaço geográfico, Deus, ele te separa no meio. Ele te escolhe no meio. Então, eu vivia no meio assim, sabe? Literalmente dentro de um calabouço, que aparentemente você olhando é bom. Aparentemente você olhando é agradável aos olhos, mas muitas vezes não é bom, não vai trazer frutos para nós, sabe? Então, eu vivi muito assim, questão de iludido com as coisas do mundo. Até o Senhor levanta uma moça, e através dessa moça fui para a igreja, para a glória de Deus, e aconteceu muitas coisas durante esse percurso, durante esse tempo que foi estabelecido, porque eu passei muita luta, muita prova, porque novo convertido era acostumado a ter um ganho melhor, sem precisar fazer gostado, ralar todos os dias, nesse sol quente, porque hoje você tem que trabalhar no sol, se esforçar para ganhar menos. Antes eu ia ali, tocava 2, 3 horas de relógio na noite, estava com meu dinheiro tranquilo. Então, chegou um momento na minha vida, eu na igreja, de olhar para o céu e falar: Senhor, o Senhor me esqueceu. Porque a gente observa, antes eu tinha um recurso até mais legal, e depois as coisas foram se apertando. Eu tentando viver ali, fazendo a obra, as coisas se apertando. E aí teve momentos que eu cheguei a olhar para o céu e dizer: Senhor, será que o Senhor me esqueceu? Será que o Senhor não está vendo essa situação que eu estou passando? Que aí envolve muita coisa de vida sentimental, envolve vida na obra, então acumula muita coisa. Então, é do ser humano você se estressar, você se entristecer. Eu olhei para o céu e falei: Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor não está vendo a situação que eu estou passando? E aí, na mesma semana, eu vindo da igreja, eu estava até de sandália, e no meio do caminho, eu senti uma gastura no meu pé. Quando eu falei que eu não iria olhar, quando eu cheguei em casa, eu liguei a lanterna do celular para olhar o que era. Quando eu olho, era uma cobra enrolada debaixo do meu dedo e entre o meu chinelo que eu tava. Então aquilo ali, olhando para aquilo ali, quando eu tirei o pé, ela nem mexeu. Depois que ela ficou mexendo. Mas enquanto eu tava com o pé na sandália, ela nem mexia. Aí eu lembrei das coisas que eu falei para o Senhor. Aí na mesma semana eu tava olhando para o céu e falei: Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? E eu olhando para aquela cobra ali enrolada debaixo do meu pé, entre o meu chinelo, eu olhando, imagino só Deus falando comigo. E aí, será que realmente eu me esqueci de você? Será que realmente eu esqueci do propósito que eu tinha com você? Será que realmente eu esqueci daquilo que eu te levantei para fazer? Então a gente tem que entender que Deus cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Quando você pensa que não tem, Deus te surpreende. Quando você pensa que está difícil, Deus te surpreende, porque o Deus que nós servimos é um Deus de surpresas. Porque o homem pode olhar para você e fazer uma previsão, dizer: tá na prova, vai dar tudo errado. Mas nós entendemos uma coisa, que a previsão é coisa de homem, mas a provisão é coisa de Deus. Talvez estão prejulgando a sua história, olhando para o seu momento, dizendo que você seria ou não seria. Mas a previsão é coisa de homem, mas a provisão é coisa de Deus. Fique com isso para o teu coração. Então, Isaías, pela experiência que eu tenho visto, né, essa que você tem passado, trazendo para os dias atuais, a gente sempre vai ser surpreendido, né? Porque muitas vezes a gente acha o que a gente faz aqui na Terra é grande e tal, mas pela palavra de Deus ele sempre fala: meu filho, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Ou seja, aquilo que você está vivenciando, talvez você está achando que é grande, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem algo muito maior para a tua vida. Talvez você não está imaginando. Talvez você está aí como o irmão Isaías teve.
Tá no emprego, mas tá sofrendo retaliações. Tá num relacionamento tóxico. Você tá quebrando cabeça. Irmãos, quem sabe é Deus te avisando da forma que ele falou com Isaías, né? Deus foi alertando, falando, talvez você tá negligenciando o chamado de Deus pra tua vida. Talvez você tá falando assim, isso que o irmão passou é o que eu estou passando. Deus tá me cobrando, toda vez que eu vou na igreja, Deus fala comigo. Então, assim, é pela graça mesmo, pela misericórdia de Deus, todos os dias, para a sua vida. Ele te dá o fôlego de vida para você se arrepender e direitar os seus caminhos. Então, enquanto há vida, faça essa oportunidade, tome essa decisão, não espere algo dar de errado, não espere algo piorar para você recorrer a Deus. Talvez Deus já está te dando uns toques aí, você está negligenciando, tá empurrando com a barriga, mas não faça isso não. Isso aqui quase custou a vida do nosso irmão Isaías. Então que você possa, irmão, refletir. Talvez esse vídeo está chegando a você como um alerta. Opa, eu preciso mudar isso. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Igual, a última alerta que ele teve, em cima do altar, a pastora falou com ele. E ele teve que tomar uma decisão. E qual foi? Sair do emprego. Então Deus está esperando você tomar a sua posição. Deus está esperando você tomar a sua decisão para ele entrar com a provisão na sua vida. Enquanto você estiver negligenciando, enquanto você estiver em desobediência, você não vai ver o agir de Deus na sua vida. Então, muitas vezes as pessoas, irmãos Isaías, ficam quebrando a cabeça, ficam com medo do que vai acontecer, mas pessoas acabam perdendo o sobrenatural. Negócio você falou, ouviu a palavra, Deus também espera a sua reação, a sua decisão. Você precisa agir, você precisa operar, você precisa agir por fé. Então, se você está com medo, não deixe o medo falar mais alto. Haja pela fé. A sua fé, ela tem que ser maior que o seu medo. Então, não negligencie, renuncie. Porque Deus vai te honrar. Com certeza, irmão Mike. Tem uma canção nova que eu aprendi aí, que fala muito acerca disso. A letra diz assim, Filho, a minha parte estou fazendo, mas você não vê. Comece a enxergar todos os meus sinais. Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tudo, mas eu tenho visto que a sua parte você não faz. Porque a gente entende que todos os dias o Senhor está fazendo a parte dele, da maneira dele, do jeito dele. E a nossa parte, e a nossa maneira. Porque muitas vezes ficamos forçando, tentando da nossa forma. Tá vendo que tá dando errado, mas tenta de novo. Tentando abrir porta, tentando de uma maneira, tentando de outra. Só que uma coisa que eu aprendi muito durante essa jornada é que Deus que abre a porta para a sua vida. É Deus que pode mudar a sua história. É Deus que pode transformar o seu momento. Momento de dor virá alegria. Porque diante da presença, até a tristeza, irmão Michael, tem que saltar de alegria. Porque o projeto que Deus tem, o propósito que Deus tem é algo muito maior. E detalhe, e se a porta não se abrir, irmão Isaías? Irmão Isaías, mas eu tenho tentado, eu tenho me esforçado, mas parece que a porta não está se abrindo. O Deus que eu sirvo, o Deus que o irmão Mike serve, não necessita nem que a porta se abre para ele operar algo extraordinário na sua vida. Ele não necessita disso, irmão Mike. Se lembra, Noé contemplou a salvação da sua família de porta aberta ou de porta fechada? Fechada. Eliseu, se lembra de Eliseu? Ele contemplou, viu o menino reviver. Foi de porta aberta ou foi de porta fechada, irmão Mike? Fechada. Eliseu olhou para a viúva e disse assim, pega vasos, vasilhas emprestadas. Fica de porta aberta ou fica de porta fechada? Fechada. Deus livra Daniel na cova dos leões de porta aberta ou de porta fechada? Fechada. Deus livra Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente de porta aberta ou porta fechada? Fechada. Jesus ressuscita a filha de Jairo, foi de porta aberta ou de porta fechada? Fecha a porta aí, Entendeu? Então, olha para você ver. Deus livra Paulo e Silas na prisão de porta aberta ou de porta fechada? Fechada. Então não interessa, não importa se estão tentando fechar a porta para você. Se você está tentando do seu jeito, a porta está fechada. Ou se alguém está tentando bater ela em seu rosto. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, também opera milagres de porta fechada. Então ouça isso e guarda isso para o seu coração. Simplesmente cumpra o propósito. Cumpra o chamado que Deus determinou para a sua vida, que o que Ele tem para você, até de porta fechada, Ele vai cumprir. Eita glória, recebe aí, meu querido, recebe.
É muito forte, Mosaías, muito forte. Lembrando, vendo a sua história, eu me identifiquei um pouco, né? Que eu também já tive 2 experiências trabalhando fora, né? Todo mundo me conhece, sabe que eu trabalho agora hoje com o meu pai. É uma empresa familiar. E assim, veio quando eu fiz meus 18 anos, eu queria trabalhar fora, né? Ter minhas experiências. E assim, eu era um crente morno, né? Tava começando, quando eu converti também, eu tive meus 18 anos. Então eu tava naquela minha caminhada ainda. E eu queria aventurar também fora. Só que eu mal sabia naquilo que Deus tinha pra minha vida. Mas lá vai eu agindo na minha carne, na força do meu braço. E eu trabalhei numa empresa ali no aeroporto durante mais ou menos 1 ano, mais ou menos. Mas eu lembro que quando deu 6 meses de empresa, eu comecei a sentir falta do culto. Por quê? Quando abriu a oportunidade de emprego, arrancaram justamente o horário da noite. E era o único horário que eu tinha pra servir a Deus. Eu tava naquele fogo, naquele primeiro amor, naquela experiência maravilhosa. E quando eu recebi a oportunidade de emprego, eu pensei assim, não custa nada, né? Não vai me atrapalhar em nada, aquele negócio todo. Mas eu mal sabia, não busquei direção, não sabia que aquilo ali ia me prejudicar. Mas fui mesmo assim. E com 6 meses, como eu fui falando, aquilo já começou a bater a minha fé. Eu era uma pessoa que, em vez de influenciar, eu estava sendo influenciado por meus amigos. Eu trabalhava na roda ali de mais ou menos de uns 20 homens. Nenhum deles era crente. E era pra eu estar dando testemunho. Mas eles me consumiam, me apagava ali aquela luz que habitava em mim. E aquilo ali um dia começou a me fazer chorar, irmão Isaías, naquele lugar. E eu falava com Deus, isso é normal? Eu não tô entendendo o que está acontecendo comigo. Se eu continuar dessa forma, eu prefiro que o senhor feche a porta para mim de emprego. Mas foi continuando. E eles fizeram. E eu, quando eu comecei a pedir conta, eles ficaram uns 3 meses ainda me pirraçando para me mandar embora. Mas assim, eu tava com o coração meio doendo, né? Porque eu recebia bem. O dinheiro era bom. Eu gastava, eu tinha minhas coisinhas, eu gostava do que eu tava recebendo. E eu falava, nossa, mas uma parte de mim queria sair, uma parte de mim não. Mas quando eu vi que o trem tava ficando feio mesmo, Moisés, que eu chegava a chorar, eu saía da roda dos meninos, chorava dentro do banheiro, chorava escondido pra ninguém me ver eu chorando. E eu falava pra Deus, eu não tô aguentando mais esse lugar, me tira daqui. Eu tava disposto. Quando eu falava pra alguém assim, nossa, eu tô querendo sair do trabalho pra ir pra igreja, os meninos riam da minha cara. Para, senhor, pra que você vai fazer um negócio desse? Tá tão difícil arrumar emprego, você tá pedindo pra mandar você embora. Mas ninguém entendia, irmão Isaías. Isso, todo mundo olha pra você e fala que você é louco, cara. E eu, naquele negócio, falei assim, deixa pensar o que querem pensar e eu vou continuar nisso. Deus, fecha a porta, fecha a porta. Eu tava tendo coragem, onde muitas pessoas não tinham coragem de fazer isso, né? E eu falava, Deus, fecha a porta. Se isso me afastar da tua presença, eu prefiro ficar longe, porque nada vale, né? Como nós já falamos, nada paga, Isaías, esse momento, essa paz que excede todo entendimento, essa paz em espírito. Irmão, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver a paz que excede todo entendimento, nada de vale. A gente vê aí várias pessoas, Isaías, rico, né? Tem tudo na vida, estão se suicidando porque não tem essa paz. Então nada vai pagar, pode preencher um vazio no seu coração que só Jesus pode preencher, irmão. E nesse dia eu realmente vi que isso, dinheiro nenhum valia. E Deus fechou a porta pra mim e eu voltei pra igreja. E quando eu voltei pra igreja, eu fiquei 1 ano, irmão, mais ou menos, ali firmando de novo com o Senhor, fazendo todo o trabalho, Santa Ceia, culto de jovem, escola dominical, aquele negócio todo. Passou 1 ano, Isaías, eu queria de novo trabalhar fora. Falei, não, pai, eu quero agora trabalhar fora mais uma vez, quero juntar o dinheiro pra construir minha casa na época. E Deus abriu a porta, irmãos. Mas só que quando Deus abriu mais uma vez essa oportunidade, eu já fui pro joelho. Já deixei bem claro, Senhor, eu te pedi esse emprego lá no meu quarto, o Senhor tá abrindo. Agora eu creio que esse negócio vai ser diferente, porque vai ser, a porta aberta vai vir do Senhor. E eu te peço uma coisa, Pai, quando essa porta se abrir, ela possa ser na parte da manhã. Se for do Senhor, eu falei, se for do Senhor, essa porta vai ser aberta na parte da manhã, porque de noite eu quero ir pro culto. Irmãos, eu lembro que quando eu fui pela segunda vez, o gerente me chamou lá pra fazer uma entrevista, eu sentei de frente pra ele, igual nós dois aqui. Ele olhou no meu olho assim, falou assim, você tem horário disponível pra trabalhar? E meus pais já falando, se falar qual horário que você quer trabalhar, você fala qualquer horário. Não exige, não. Mas eu falava assim, Deus, mas eu não quero trabalhar à noite, eu quero falar que eu quero de manhã. Até mesmo pra você não passar a mesma situação de antes, né? Exatamente. Eu falei, Deus, você viu que eu passei, eu não quero passar por isso de novo. Mas só que antes de ir pra entrevista, eu orei, irmão. Eu falei, Deus, quando ele me perguntar qual horário eu quero trabalhar, eu vou colocar nas suas mãos.
E quando eu fazer isso, eu vou deixar ele escolher o horário. Mas eu sei que é o Senhor que vai tocar no coração dele e vai me jogar na parte da manhã. Quando ele me perguntou, mas você quer algum horário disponível para você, de noite, de tarde ou de manhã? Eu falei assim, não, pode escolher. Porque eu tinha certeza que era Deus que estava comigo naquele ambiente e ele que estava preparando aquele lugar para mim. Quando eu falei isso, ele falou assim, beleza, amanhã eu te ligo, te dou a resposta. E entreguei na mão do Senhor. Eu falei, Deus, se ia falar de noite, eu vou falar que não, eu não quero. Foi dito e feito, ligou para mim de manhã e falou, Michael, a vaga é sua, seu horário vai ser de 6 horas da manhã até meio-dia, tá bom para você? Eu falei assim, tá perfeito. Deus abençoe sua vida, falei com ele. Irmãos, então assim, quando é Deus tá no negócio, é outra coisa. Agora, quando você vai sem uma direção de Deus, você se atola. Porque quando a gente tá na obra, a gente pede uma porta de empregos, aí o inimigo também tá ouvindo sua oração. Com certeza. E a estratégia dele é o quê? Te tirar do propósito, te tirar do caminho, te tirar da promessa. Ah, se ele tá pedindo emprego, eu vou dar pra ele. Foi o que aconteceu pra mim na primeira vez. Ele foi lá, me deu emprego, foi à noite, só que eu não tive discernimento. Mas dessa vez não, agora eu apresentei a Deus. Eu falei, se for pra abrir, vai ser de manhã, porque Deus vai me honrar. E foi assim que foi. Foi feito na minha vida. Então, ande na direção, porque Deus vai te honrar. Se esse serviço está tirando você da igreja, fecha, sai desse emprego, Deus vai abrir outro para você. Pede direção primeiro, Deus não vai te desamparar, Ele vai te sustentar. Eu saí, ó, eu não tava nem aí se ia faltar coisa na minha mesa ou não. Deus foi cuidando de mim, meu pai me abraçou de novo, depois Deus abriu outra porta. E é assim que funciona, Isaías. Então a gente tem que ter esse discernimento, saber o que é de Deus e o que não é. Você observa que na primeira vez que você foi do seu próprio jeito, da sua própria forma. Não questionou a Deus, não perguntou a Deus, não viu com Deus qual seria a decisão a ser tomada. Por isso, bateu de cara com o muro. Desculpa a expressão, mas realmente é, né? É assim mesmo. Bater de cara com o muro. E isso que as nossas decisões próprias fazem conosco. Nos fazem bater de cara com o muro mesmo. Mas você observa que depois que você orou, falou, Senhor, agora vai ser assim, assim, assim. Se for do Senhor. Mas observa, você jogou a responsabilidade para quem? Para Deus. Jogou a responsabilidade para Deus. E muitas vezes as coisas acontecem erradas nas nossas vidas hoje por isso. Porque tem coisas que eu não consigo fazer. Tem coisas que eu não consigo agir da maneira correta. Tem coisas que eu não tenho a sabedoria o suficiente para agir. Mas nesse momento você faz o quê? Joga a responsabilidade para quem entende, para quem pode, para quem faz. Lembra de Ezequiel? Está no meio de um vale. O Senhor vai olhar para Ezequiel e vai falar, e aí Ezequiel, podem reviver estes ossos? Imagina se ele vai com seu próprio entendimento, com seu próprio eu carnal. Eu acredito que ele foi uma das perguntas mais difíceis que Deus faz para alguém dentro da Bíblia. Porque ele poderia olhar e dizer, eu olhando com os meus olhos aqui, não tem possibilidade nenhuma. Porque são ossos secos há muito tempo. Qual a possibilidade de reviver? Olhando com os meus olhos humanos, não carnais, tinha nenhuma, né? Nenhuma. Mas ele sabia que Deus poderia dar jeito. Mas Deus poderia querer não dar jeito. Olha que negócio complicado. Então imagina se ele toma a decisão própria. Falar, não, eu vou tentar do meu jeito aqui, o que eu responder, Deus pode fazer. Tentar tomar a própria decisão. Daria errado. Porque ele sabia que não era possível ele tomar a decisão própria ali. O que ele fez, a decisão? Senhor Jeová, tu sabes, Senhor. E quando ele fala, tu sabes, eu imagino Deus olhando para ele dizendo, não está escrito, mas eu imagino Deus olhando e dizendo, você respondeu tudo o que eu queria ouvir. Por quê? Jogou a responsabilidade para quem pode fazer. Porque muitas vezes achamos que somos super-homens, mulheres maravilhas, tomando decisões próprias. Ah, aconteceu isso, vou tomar minha decisão. Não é assim. Antes de você tomar uma decisão, pergunte para Deus, converse com Deus. Ah, Isaías, mas eu não tenho o costume de dobrar o meu joelho para orar. Você pode orar enquanto está lavando os seus pratos. Você pode orar com a sua mente, com a sua consciência. Tem várias formas de você orar. Pergunte para Deus qual a melhor maneira, qual o melhor jeito. Porque foi assim, sem eu perguntar para Deus se era da vontade dele ou se não era, que eu quase perdi a minha vida. Foi sem perguntar para Deus se era da permissão dele, se era da vontade dele, que eu tomei uma pancada muito grande na minha cabeça. Foi sem perguntar para Deus que eu quase fui estrepado. Foi sem perguntar para Deus que eu passei tantos apertos. Mas a partir do momento que eu comecei a perguntar, e aí, Senhor, é da tua vontade? É do teu jeito? Isso aqui vai dar certo?
as coisas começam a mudar, porque a gente tira o peso da responsabilidade que muitas vezes não conseguimos resolver e jogamos essa responsabilidade para Deus. E quando jogamos a responsabilidade para Ele, nós vemos o agir de Deus em nossas vidas. É legal, é interessante, é forte isso. Interessante, né, Isaías, que você é da Bahia, não é? Baiano. Ele é baiano, gente, e hoje ele tá aqui nos confins da terra, né? Tá numa empresa aqui, muito forte, e ele, digo, fui lá na empresa dele e falou, ó, eu tô sendo movido por Deus. Se Deus falar comigo aqui hoje que quer mandar ir pra outro lugar, eu vou. Eu achei isso incrível, cara, admirável, alguém que tá sendo movido por Deus. Olha a distância que Isaías tá da cidade dele, né? Então ele está sendo movido e ele sabe que ele está aqui por um propósito maior, né? Tem sido canal de bênção aqui, tá pregando, tá louvando em algumas igrejas, né? Inclusive aí, sua agenda tá aberta, irmão? Para esse mês agora tá. Ai, a agenda do irmão tá aberta, então, homem é usado demais, irmão. Tá pregando, tá cantando, e é assim que funciona. E Deus tá dando serviço para ele, tá considerando as duas coisas. Então, assim, Deus é maravilhoso da forma como ele faz as coisas. Com certeza, irmão Michael, pra você ver. Eu tentei da minha forma no trabalho e eu não tava conseguindo conciliar. Então, eu deixei pender a obra e fui pro trabalho. Mas depois você começa a perguntar para Deus, eu tô fazendo os dois. Tô trabalhando e tô fazendo a obra. Trabalhando das duas maneiras, porque eu trabalho das 7 às 3 da tarde. Então, não me atrapalhe fazer a obra. Porque a partir do momento que eu ver que começar a atrapalhar a fazer a obra, infelizmente eu vou ter que sair do trabalho. Ah, Isaías, mas e seu salário? O Deus que eu sirvo, eu não preciso ir ali fazer isso para me manter. Eu tenho certeza que Deus, Ele mantém. Deus, Ele faz. De onde você menos espera. Quantas histórias, quantos testemunhos você já ouviu falar de pessoas que bateram na porta de pessoas. Deus mandou trazer isso aqui. Deus mandou trazer e a pessoa desceu em lágrimas. Então a gente entende que Deus tem a maneira dele de agir, a forma dele. Se Deus falar hoje, se Deus falar, não a decisão minha, porque eu sei que se eu tomar a decisão própria, eu vou bater de cara com o muro. Mas se o Deus Todo-Poderoso falar assim, você vai sair hoje, daí, eu não penso duas vezes. Eu tiro a chave que eu vou estar usando. Meu querido, obrigado. Deus abençoe. Ah, mas o que aconteceu? Não, Deus mandou eu sair. Então hoje eu tenho esse discernimento, que é o entender, ter os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala de diversas formas. A gente acha que Deus vai chegar e só chegar e falar assim, ó, sai daí que eu não quero você, não. Mas tem diversas formas dele falar. Com o ambiente em sua volta. Se lembra de Jonas? Jonas está no barco. O barco está todo balançando para lá e para cá. Tempestade para lá e para cá. Ali já era Deus falando. Deus começou a movimentar Jonas primeiro? Não. Ele começou a movimentar o que estava em sua volta. Os marinheiros, barco, mar, vento. Então começa a movimentar tudo que está em sua volta. Então isso é de Deus para a sua vida. Talvez você que está ouvindo isso, está vendo as coisas começarem a movimentar negativamente a sua volta. Talvez o A, o B, ou até o ambiente que você está não está mais propício para você. Entenda que talvez é Deus olhando para você e dizendo, aí não é lugar para você. Não te permitir. Não é da minha vontade que você esteja aí. Deus até permite, na verdade, mas muitas vezes não é da vontade dele. Então, observe o ambiente que você está. Se não é um ambiente que está pesado, se não é um ambiente que está totalmente contrário daquilo que Deus determinou. Porque Deus não vai chegar diretamente em você. Ele vai começar a movimentar em sua volta, mas ele vai chegar em você de uma forma ou de outra. Então, não espere que talvez ele chegue até você diretamente. Comece a observar os detalhes. Que quando ele chega diretamente, quando ele põe a mão, irmão Mike, dói. Quando Deus ele põe a mão, dói. Não espere que Deus chegue a botar a mão em você, não, para você sentir o peso, não. Comece a observar e tenha discernimento. Mas como eu vou conseguir esse discernimento, Isaías? É claro, simples. Palavra, oração, jejum, consagração, porque para termos discernimento, temos que ter o entendimento da palavra. Para termos discernimento, nós temos que ter comunhão com Deus. Sabe, ter intimidade com Deus. E eu desconheço outra forma de ter intimidade com Deus, irmão Mike. Sem ser pela palavra, sem ser orando, sem ser jejuando, sem ser consagrando. Eu não conheço outra forma. Ainda é da mesma forma. Ainda é da mesma maneira. Temos que ter essa consciência. Será que o ambiente que nós estamos hoje é propício para aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas? Fique com isso para o teu coração. Glória a Deus. Irmão Isaías, e algo que, assim, falando sobre renúncia, algo que eu gravei na tábua do meu coração, é que é o seguinte, no reino de Deus, a gente não vai ser
lembrado por aquilo que a gente tem. Lá no reino de Deus, a gente vai ser lembrado por aquilo que a gente deixou para trás. Com certeza. Né? É aquilo que deixou para trás. Ou seja, o mais importante daquilo que você tem hoje é aquilo que você abriu mão para ter o que você tem. Né? Então, assim, você é do tamanho das suas renúncias. As pessoas aplaudem o que você tem. Eu não tô nem aí por aquilo que você tem. Mas na visão da ótica do reino de Deus é o quê? Nega a si mesmo. Ou carregue a sua cruz, como diz lá em Lucas 9:23. Jesus diz, aquele que quer me seguir, nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por causa do meu nome, esse sim, acha-la. Então, renúncia é algo muito difícil, é algo que pega muitas pessoas. Se a gente for ver lá, Jesus, quando ele entra lá no barco de Pedro e Simão, Jesus podia muito bem chegar para Pedro e falar assim, ô Pedro, larga essa vida de pescador e me segue. Ô Pedro, larga esse barco, larga essa rede, eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua vida. Me segue. Mas Jesus não faz isso primeiro. O que Jesus? Ele dá uma lição aqui para muitas pessoas sobre renúncia, irmãos. O que ele faz? Ele pega aquele camarada, prega para eles dentro do barco de Pedro e Simão. Depois ele pega Pedro, leva para o meio do lago, faz Pedro fazer a maior pesca da sua vida naquele dia. Aí quando as redes estão cheias, Jesus olha para ele e fala assim, ô Pedro, larga tudo e me segue. Mas ele podia ter feito isso lá atrás. Para que ele teve todo esse trabalho de levar ele lá para o meio do lago, fazer ele pescar para depois falar com ele, larga tudo? Porque é muito fácil a gente largar barco vazio, é muito fácil a gente largar rede vazia. Eu quero ver você largar barco cheio de peixe, largar rede cheia de peixe. Eu acredito que aqueles homens cresceram os olhos naquela quantidade de peixe. Não, nunca pescamos tanto peixe na minha vida. Mas Jesus, depois que tá tudo cheio ali, a bonança, Jesus fala assim, larga tudo e me segue. Agora eu quero ver, é muito fácil eu e você ir para a igreja, ir para Cristo desempregado. É muito fácil eu e você ir para Cristo solteiro. Agora eu quero ver você abrir mão de um relacionamento que tá te afetando para seguir a Cristo. Você chegar a falar pro seu marido, você chegar para sua esposa ou pro seu namorado e falar assim, o relacionamento não dá certo, eu quero Jesus. É muito fácil, eu quero ver você chegar pro seu patrão e falar assim, ó, meu salário tá excelente, mas tá aqui, tô me demitindo porque eu quero fazer a obra de Deus. São poucos que fazem isso. Abrir mão daquilo para ter algo de melhor que Deus tem a oferecer. Ou seja, agir pela fé, né? É fé, irmão. Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo aqui não, mas se é o Senhor que falou, eu vou fazer. A gente observa aqui, irmão Mike, aproveitar esse podcast e falar algo poderoso da parte de Deus para a sua vida. Observe que Pedro era profissional na área da pescaria. Não tinha igual. Profissionalíssimo na área. Mas observe isso. A noite toda. Não pescou? Nada. Nada. Tentou de todos os jeitos. Mas não tentou, não conseguiu nada. Então Pedro sai com as redes sujas, o barco vazio e ainda frustrado. Quando eu olho para essa passagem, eu imagino Pedro completamente frustrado. Mas isso foi antes de Jesus entrar no barco. Porque depois que Jesus entrou no barco, ouça isso, as redes que estavam sujas ficam limpas. O barco que está vazio fica cheio. E o homem que está frustrado é transformado por Jesus. Só que é impossível ter uma transformação sem você seguir aquele que te transformou. É verdade. Porque tem gente que hoje só quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Jesus deu a bênção para Pedro, mas ele quis mais. Ele quis o dono da bênção. Lembra de Maria Madalena? Jesus liberta ela. Eu imagino ela olhando para Jesus e dizendo, esse homem fez por mim o que ninguém até hoje fez. Eu não vou ficar somente com a bênção. Eu vou ficar com o dono da bênção. Porque é impossível você ter uma transformação sem você seguir aquele que um dia te transformou. É forte, irmãos. É forte. Glória a Deus. Engraçado, né, irmão Isaías, que muitas pessoas têm essa dificuldade de renunciar ao Pai para Cristo. E já tem aquelas pessoas também que já tá em Cristo, mas quando recebe, abandona, né? Tem isso também. Você tá ali na igreja ali perseverando, buscando um emprego, buscando a casa, buscando o carro, buscando o casamento do sonho, aí quando recebe, afasta. Com certeza. E infelizmente é o que tem acontecido muito.
eu acredito que os números desses acontecimentos têm se engrandecido muitos hoje, porque na minha cidade tem um ditado que diz assim: cresceu o olho para as coisas materiais. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, aí já agir pela fé novamente. Você observa que para praticamente tudo você tem que agir pela fé. Confiar que vai acontecer, que vai dar certo. Mas infelizmente está sendo ao contrário nos dias de hoje. Estou na igreja, estou passando uma luta, surgiu uma porta de emprego. Porque o inimigo, ele é estrategista. Com certeza. Ele vai preparar ciladas todos os dias para tentar nos fazer parar. Então, ele sabendo da sua luta, ele vai abrir uma porta que você vai imaginar que é algo do céu e não é, já que vai bater de frente com aquilo que você está passando. Então, você vai imaginar: é de Deus, eu vou. Mas quando você vai, você começa a passar tanto tempo envolvido lá, você nem se lembra mais da obra, nem sente mais prazer de voltar porque está tão envolvido lá. Por mais que tenha saudade, mas já não tem mais força, está envolvido tanto no trabalho, na vida material, que está esquecendo do espiritual, que é o principal, né, cara? É verdade. Igual você falou, tocou no assunto de Pedro. Você falou que além dele ir atrás, ele foi transformado, mas ele foi atrás daquele que transformou ele, Jesus. Ele continuou, ele queria ir atrás de Jesus. Com certeza. É igual aquela pregação que eu tive pregando na igreja lá sobre o paralítico lá na porta do templo chamada Formosa. E após ele receber o milagre, o primeiro lugar que ele foi pra onde? Para o templo, foi adorar a Deus. Então ali eu vi que ele também fez uma renúncia, porque imagina você, nunca andou na vida, aí você anda pela primeira vez. Pô, eu vou renunciar, então eu vou pra igreja. Mas se ele não quisesse renunciar, ele ia pra onde? Pra casa dos amigos, pra farra, pra vários lugares onde ele queria ir. Mas ele renunciou à vontade dele e foi pra onde? Não, vou adorar a Deus. Pro primeiro lugar que ele entrou foi pra igreja, irmão. Pra agradecer o milagre. Né? Então isso a gente tem que fazer muito, receber a bênção, vai para mais perto dele, não para afastar dele. Renunciar, gente, renuncia às coisas do mundo, porque Deus tem muitas coisas para fazer na minha, na sua vida, Isaías, na vida de você que tá em casa, né? Então são lições da Bíblia que trazem um alto ensinamento para nossas vidas. E se você observar pela forma que o mundo está sendo conduzido hoje aqui, pela forma que as coisas estão indo, porque se a gente observa, hoje muitos cristãos estão se adaptando ao sistema que o mundo está oferecendo, às bandejas que o inimigo oferece. Então, observa que se esse milagre fosse nos dias de hoje, fosse com alguém nos dias de hoje, talvez a primeira decisão era: vou chutar uma bola pela primeira vez, vou pular de alguma coisa pela primeira vez, vou fazer isso pela primeira vez. E a decisão dele foi totalmente diferente. Foi agradecer, foi saltar de alegria, foi pular de alegria agradecendo a quem fez o milagre. E isso é lindo nos dias de hoje, a gente trazendo para hoje, porque tem pessoas na igreja que pulam, que rodam de alegria mesmo. E muitas pessoas olham e estão dizendo: é louco, para que fazer isso? Mas talvez são pessoas que não podiam andar e hoje estão andando. Então a gente tem que trazer isso para os dias de hoje. Ainda tem pessoas que vivem pela fé, que crê que Jesus ainda pode fazer milagre e que ainda são gratos pelo milagre que Jesus fez, porque acho que uma das piores coisas que tem é a ingratidão. Jesus opera o milagre e a pessoa vira as costas. Opera o milagre na vida de 10, 20, volta quantos para agradecer? Se voltar 1, 2, muito. Então a gente tem que guardar isso para nós. Se Jesus nos guardou até hoje, temos que ser grato a Ele, porque o Salmo 91 é claro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas, irmão Michael, a gente começa a observar como saber quem é aquele que habita nesse esconderijo. Se não tem endereço, é invisível, você não está vendo. Mas comece a analisar a sua história. Estou dizendo isso para o teu coração. Comece a analisar a tua história. Como você era 5, 10 anos atrás, para você saber se você está ou não nesse esconderijo, se você está ou não guardado por Jesus. Comece a analisar a sua história. O tempo foi passando. Quantas guerras, quantas lutas, quantas barreiras, quantas vezes você olhou para si mesmo e se achou incapaz, tantas barreiras, tantas dificuldades e se achar impossibilitados de conseguir. Mas olha onde você está, onde eu estou, depois de tudo que eu passei, olha onde eu estou. Depois de tudo que você me contou, que você passou,
olha onde você está. Você que está assistindo esse vídeo, esse podcast, olhe tudo que você passou e olha onde você está. E ainda tendo o privilégio de ouvir Deus falar com você através desse podcast. Filho, filha, você quer saber se está nesse esconderijo? Lembre da sua história. Tudo que você passou, tudo que suportou para estar aqui hoje. Se você não tivesse no esconderijo do Altíssimo, se nós não estivéssemos na sombra do Onipotente, nem aqui para contar essa história, nós estaríamos. Mas foi a mão dele, a graça dele, a misericórdia dele que tem nos sustentado dia após dia. Então tenha certeza e tenha convicção. Se você está aí, se nós estamos aqui, é porque nós estamos guardados por ele, irmão Maico. Protegidos por ele. Porque depois de tudo que passamos, ele ainda estender a mão de misericórdia e nos guardar, é porque nós estamos nesse esconderijo, irmão Maico. É verdade. Então, pessoal, nós estamos aí chegando ao nosso final do nosso podcast de hoje. Mas aí fica a pergunta para você, né? Você está renunciando aquilo que precisa renunciar para estar na presença do Senhor? Você está fugindo? Você está negando? Talvez esse vídeo aí chegou como um alerta para a tua vida. Jesus está te perguntando, nega a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Ele só está esperando o seu passo. E ele vai te surpreender. Amém? Então, no mais, eu queria agradecer aí mais uma vez pela sua participação aqui no nosso canal, irmão Isaías. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Estou muito feliz, gente, com tudo que foi falado aqui. A gente tem uma paz muito grande do Senhor aqui nesse ambiente. Né? Espero que esse conteúdo venha servir para abençoar a sua vida, edificar, né? E no mais, se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, né? Ajuda essa família a crescer em nome de Jesus, MR Evangelização, semeando a palavra de Deus. Que Deus, Isaías, continue te abençoando poderosamente. Obrigado aí. Eu conto com a sua participação aqui mais vezes em outros temas aí, né? Se Deus quiser. Amém, meu queridão. Só até agradecer mesmo a Deus pela sua vida, pela sua família. Obrigado pela oportunidade, né? De estarmos compartilhando esse testemunho, compartilhando da palavra com o próximo. Porque amar o próximo também é isso, né? Falar do amor de Jesus, contar do nosso testemunho, para que eles não venham passar a mesma situação, para que possam evitar, né, coisas que nós não tivemos sabedoria o suficiente para evitarmos. Então, quero agradecer a Deus pela sua vida, obrigado mais uma vez. E ouça isso, nunca troque o propósito que Deus tem para a sua vida pela proposta que o mundo vai te oferecer. Que Deus abençoe sua vida, meu queridão, e obrigado, Deus abençoe, viu? Amém. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um forte abraço para vocês. E deixando aqui embaixo aqui as redes sociais do nosso irmão Isaías. Vai lá, segue ele no Instagram. Vou deixar o contato dele aqui, caso você queira marcar uma agenda. Então, assim, é um ajudando o outro. Que Deus abençoe seu ministério, seu chamado, que vai para muitos cantos aí. Cantar, pregar, fazer a obra de Deus. Só deixa Deus te usar. Isso é só o início daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então, pessoal, até a próxima. Um forte abraço. Amém? Com Deus.